Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor Jota, em mais um vídeo para abençoar seu coração, para edificar sua fé. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude compartilhando esses vídeos, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que verdadeiramente o nome do Senhor seja glorificado, para que o Evangelho venha chegar há lugares aonde o Pastor Jota e talvez você não possa chegar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. E vamos lá. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre vasos de honra e vasos de desonra. Ou, por que não dizer, moldados por Deus. O texto que nós escolhemos para ler, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 20. Na verdade, eu gostaria que você, na sua casa, se puder, lesse até o versículo 26. Mas para ganhar tempo, eu vou ler apenas o versículo 20, que diz assim: Numa grande casa há vários vasos, não somente de ouro, de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para finalidades nobres, porém outros para fins desonrosos. Ou seja, alguns vasos são para a honra, outros para a desonra. Quando nós lembramos de vaso, nós sabemos que o vaso ele é feito através da confecção de um oleiro, não é isso? Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6, nós vamos ver Deus chamando Jeremias para descer até a casa do oleiro, né? E descer já fala de humildade, descer até a casa do oleiro de forma humilde, quebrantada, para poder aprender, né, com o oleiro. E ali o que ele vê? Ele vê o barro nas mãos do oleiro sendo moldado, sendo confeccionado. Nós sabemos que Deus, ele pretende nos moldar. E moldar é fazer algo segundo um molde, segundo algo que já existe. Quando Deus criou o homem, Adão era o molde. Mas infelizmente esse molde se quebrou, esse molde foi corrompido pelo pecado. E então nós vamos ver o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento dizendo que Deus fez um outro molde, ou seja, o segundo Adão, Jesus Cristo. Então o desejo do coração de Deus é nos fazer a sua imagem, conforme a sua semelhança, nos fazer cada vez mais parecidos com o próprio Cristo. E é muito importante que nós entendamos isso, para que nós não venhamos nos amoldar, né, ou nos conformar com as coisas deste mundo, mas para que nós possamos, para a glória de Deus, buscar verdadeiramente nos revestir do Senhor, nos revestir do próprio Deus. O texto é intrigante porque o texto vai dizer o seguinte: olha, na casa de Deus, e a casa do oleiro é a igreja, na casa do Senhor, existem vários tipos de vaso. Tem vaso de tudo enquanto é jeito, de tudo enquanto é material. Ou seja, tem gente, e os vasos somos nós, de tudo enquanto é jeito dentro da igreja. O oleiro, quem molda o vaso, é o próprio Deus. Mas o que intriga é que o texto está dizendo que existem vasos dentro da casa do oleiro, dentro da casa de Deus, que são vasos de honra, porém outros vasos de desonra. E a pergunta que eu tenho para você neste dia é: que tipo de vaso nós temos sido? Será que você tem sido um vaso de honra nas mãos do Senhor? Ou você tem sido um vaso de desonra? Se você tem sido um vaso de honra, louve a Deus por isso. Glorifique o nome do Senhor por isso. O que é ser um vaso de honra? É ser alguém que, através das suas atitudes, através das suas palavras, através da sua vida, cumprindo o propósito que Deus estabeleceu em você, vive honrando a Deus.
honrando aquele que o criou. Ou seja, a partir do momento em que eu não cumpro o propósito pelo qual Deus me chamou, Deus me criou, eu estou desonrando a Deus. Imagine você, alguém inventando o automóvel com um propósito, e o propósito é o quê? Locomoção, levar alguém de um ponto ao outro, e esse automóvel não anda. Com certeza o criador do automóvel ficaria envergonhado, desonrado, porque a sua criação não cumpriu o propósito pelo qual ela foi criada. Assim também somos nós, diante do nosso Deus. Se nós não cumprimos o nosso propósito, nós o desonramos. Então, ainda que nós estejamos dentro da casa de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Porque não basta estar na casa de Deus. É necessário, assim como a passagem de Jeremias, estar também nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus, ainda que de alguma maneira, em algum momento, nós venhamos nos quebrar, a Bíblia diz que Ele nos pega novamente e nos faz de novo. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Se você está apenas na casa de Deus como figurante, sendo um mero religioso, repreenda isso da sua vida e se lance totalmente nas mãos do oleiro. E permita que, conforme ele vai movimentando aquela roda com os pés para que o barro esteja girando em suas mãos e ele vai modelando, isso é, ele vai dando direcionamento. Quando você está nas mãos do Senhor, o Senhor direciona os seus passos. O Senhor te conduz da maneira que lhe agrada, e a vontade dele para mim, para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos no centro da vontade dele, nós honramos o nome dele. Agora, quando nós não estamos na vontade, no centro da vontade dele, nós o desonramos. E é isso que o texto vai continuar dizendo. O apóstolo Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo, pastor Timóteo. E qual é a orientação, Timóteo? Fique atento. Olha, o versículo 26, ele vai dizer, olha, fique atento para que dessa maneira vocês não caiam na armadilha do diabo, que capturou a muitos, a fim de que eles vivam segundo a sua própria vontade, ou segundo a vontade do diabo. Ou seja, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós vivemos de acordo com as nossas vontades. E nós não fomos criados para viver de acordo com as nossas vontades. Nós fomos criados para louvor da glória do nosso Deus, para viver em conformidade com a vontade dele. Timóteo foi orientado pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai falar assim, olha Timóteo, rejeite as questões loucas, improdutivas, sabendo que isso só vai gerar discussão. Olha Timóteo, não convém para você perder tempo com aquilo que não vai edificar, Timóteo. Não convém para um vaso que quer ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, viver com picuinha, com fofoquinha, sabe? Viver se embaraçando nas coisas desse mundo, com coisas que não vão trazer proveito. Então, não em tudo está perdido. O apóstolo Paulo não está dizendo que para os vasos de desonra não tem mais jeito. Ele está dizendo, olha, orienta eles, instrui eles, discipula eles, para que, quem sabe, porventura, eles se arrependam e eles venham mudar de atitude e sejam livres das artimanhas de Satanás, que tentam prendê-los, fazendo com que eles andem segundo as suas próprias vontades, concepções, desejos e assim por diante. Ou seja, há esperança ainda para aquele vaso que entende que não tem sido um vaso de honra. Se você tem sido um vaso de desonra na casa de Deus ou para o seu Deus, em nome de Jesus, não se conforme com isso, mas reconheça, peça perdão e, para a glória de Deus, volte ao primeiro amor, se colocando na posição que Deus te chamou para estar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que Deus te continue te abençoando, em nome de Jesus.
Vasos de honra ou vasos de desonra? Que tipo de vaso você tem sido? Se você tem sido um vaso de honra, eu louvo a Deus pela sua vida. Se não, há esperança para você. Tenha disposição de mudar, porque Deus quer te encher, vaso, da sua unção até transbordar, para que não só em você, mas através de você, o nome dele seja honrado nessa terra. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.